Olá, estamos aqui no nosso podcast É Tudo Administração e por aqui você vai acompanhar os mais variados assuntos. Se você é inscrito, já deixa o seu like porque é muito importante para a gente e se não é, já se inscreve e deixa seu like ou seu comentário que isso também ajuda muito no nosso trabalho. E aqui o nosso tema hoje é a falta de treinamento comportamental nas empresas. E quem está aqui conosco é o Rodrigo Caselli, especialista em gestão de empresas e vice-diretor da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. E como você já iniciou falando, que as pessoas têm que compartilhar esse tempo para alcançar ainda mais pessoas, que vai ser muito legal. Exatamente, Caselli. Até porque a gente também precisa, para saber se o pessoal está gostando do assunto, a gente precisa desse like, desse apoio, um comentário. Se você não quiser comentar, pelo menos seu like já ajuda. O seu like é muito importante. Então já vamos aqui diretamente para o nosso assunto. Caselli, quando a gente fala em treinamento comportamental, do que estamos falando exatamente? Esse é um tema que nos últimos 15 anos tem se falado bastante e nós precisamos aprofundar cada vez mais. Alguns estudos apontam que comportamento ele é padrão, ou seja, pessoas que têm uma performance interessante, ela tem o mesmo padrão que outras pessoas que têm performance parecida. E pessoas que não têm performance nenhuma também têm o mesmo padrão comportamental. Ou seja, isso é altamente treinável. É possível você transformar a performance das pessoas através de treinamentos que vão mudar o comportamento. E comportamento não tem nada a ver com educação, com caráter. Comportamento é algo direcionado àquilo que você vai fazer diretamente nas questões profissionais ou pessoais. Um dado muito importante do INEP que saiu agora recentemente, no final do ano passado, foi sobre o número de estudantes que optaram por cursos ligados à administração, gestão e negócios, que foram foram 2.400.000 estudantes. E aí, eu queria saber se existe um gap entre o que a universidade ensina e o que o mercado exige em termos de habilidades humanas, ou seja, comportamento. O Brasil, em particular, ele é conhecido como um dos países que tem mais mestres e doutores fora do mercado de trabalho. Ou seja, é exatamente o que você está dizendo. A academia, ela ainda dentro da sua grade curricular, tem alguns focos muito técnicos e teóricos. O que isso faz? Pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, mas sem a habilidade comportamental para entrar no mercado de trabalho e principalmente para permanecer nele. Ou seja, além do que é ensinado nas academias, hoje é muito fácil você adquirir conhecimento através das redes sociais, através da internet, através da IA, que vão ser o grande diferencial hoje no mercado de trabalho. Ou seja, em outras palavras, os cursos de administração não estão preparando esses estudantes, esses futuros profissionais para os desafios do ambiente corporativo nesses termos comportamentais. Olha, já vem se discutindo isso há bastante tempo, inclusive aqui no CFA, através das câmaras especializadas no assunto, que é preciso entender o que o mercado precisa, quais comportamentos são essenciais para que nós consigamos juntar aí essa questão técnica com as habilidades comportamentais, que também tem uma ligação direta com as questões comportamentais e emocionais, que também é outro tema bastante importante. E trazendo outro dado aqui do INEP em relação ao número de estudantes, entre 2020 e 2024, houve um crescimento de 12,11% nos concluintes de bacharelado e 24%, um pouco mais aí nos cursos tecnológicos. Nesse mercado de administração em expansão, quais competências comportamentais que mais precisam ser treinadas? O que vai trazer, aí eu já vou apresentar aqui algumas questões ligadas diretamente ao trabalho, que eu atuo diretamente no treinamento de equipes, seja de vendas, administrativas, para melhoramento de performance. Quais são qual é a principal característica hoje que vai diferenciar você no mercado? A capacidade de uma equalização emocional.
Muitas se fala, eu não posso trazer o problema de casa para o trabalho. Isso aí não é uma verdade, porque eu sou uma pessoa só que tem os problemas pessoais e os problemas dentro do trabalho. Mas eu preciso gerenciar isso. Ou seja, a gestão das emoções é o que vai trazer hoje o maior diferencial dentro do mercado de trabalho. Mas assim, a gente tem percebido, né, e até pelo que o senhor já trouxe um pouquinho aqui, que historicamente as empresas elas não priorizam, né, esse treinamento comportamental. Isso tem a ver com custo? Nos últimos anos, a minha atividade profissional tem sido por indicação. E eu fiz um diagnóstico com relação a isso. Primeiro alguém tem que provar para poder indicar para você. Ou seja, eu acho que é uma questão ainda bastante cultural. Vou trazer um diagnóstico do Mato Grosso do Sul, que é onde eu atuo profissionalmente. A cultura organizacional não é de investir em treinamentos, investir em qualificação profissional. Mas quando a gente consegue intervir diretamente, num curto espaço de tempo, esse empresário consegue ver a grande diferença que é esses treinamentos comportamentais, que estão ligados aqui. Vamos falar aqui de uma equipe de venda. Eu tive numa organização onde os vendedores, na grande maioria, tinham mais de 25 anos de atividade profissional. Eu entro já dizendo, falo assim, olha, eu não tenho muitas questões sobre vendas para ensinar vocês, mas eu tenho certeza que algumas questões comportamentais vão fazer sentido. Por exemplo, quando eu dependo muito de leads fornecido pela empresa, falando em vendas, eu fico um pouco acomodado. Ou seja, a grande maioria da equipe de vendas de qualquer empresa está muito ligada a receber leads da própria organização. E por que eu não sou capaz de pesquisar, de aprofundar, de prospectar leads novos clientes? Isso é uma discussão que poucas vezes é feita na organização. Fala, o que você fez para prospectar um cliente fora dos leads que eu te mandei? Então são questões nesse sentido de conversa simples, que vão trazendo uma percepção do que é preciso mudar no próprio comportamento, e aí gera uma percepção de que eu preciso mudar e eu busco a mudança. Ou seja, essas equipes de alta performance que tem algumas empresas são formadas por pessoas que se autodesenvolvem. Isso também é fundamental. E, Caselli, então, na sua visão, queria saber quais são os impactos, então, visíveis nas empresas, né, dessa ausência de treinamento comportamental. Olha, nós chamamos isso de um custo invisível, né? Porque isso não vai estar relacionado no DRE da empresa. Mas você imagina que por falta de treinamento você perdeu uma venda. Então isso limita a entrada de recursos dentro da sua organização. Ou seja, treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas é fundamental. Eu escutei uma frase outro dia que me chamou muita atenção, até está aqui no meu arquivo para escrever algo a respeito. Alguém falou aí nas redes sociais que a água que afunda o barco não é água de fora, é água de dentro. E trazendo isso para o mundo corporativo é pensar que se eu não tomar uma providência em relação à minha equipe, não tomar uma providência em relação ao comportamento que eu desejo, principalmente a questão cultural dentro da organização, os empresários falam, mas ninguém veste a camisa da empresa. Eu falo, tá, mas quais são os critérios que você gostaria que essa pessoa, o que essa pessoa poderia fazer para que você percebesse que ela vestiu a camisa da empresa? Isso não tem clareza. Ou seja, investir nisso é você tirar a água do seu próprio barco, ou seja, você permanecer ainda dentro, navegando, digamos assim. Interessante. E eu vejo que também é importante, mesmo aquela empresa que já, né, passou pelo treinamento, que ela continue fazendo esse treinamento pelo menos periodicamente. É importante mesmo. Nós temos que pegar como exemplo as empresas que têm tido resultados exponenciais. Vamos pegar aqui as multinacionais, por exemplo, têm investimento em treinamento permanente. Mas são multinacionais, eu não tenho recurso para isso, né? Talvez o pequeno e médio empresário pode dizer isso. Mas, na verdade, os treinamentos, eles são fundamentais que sejam repetidos até que a sua equipe tenha uma capacidade de uma melhora por ela mesma. E, a partir disso, num contexto de um caminho, de um treinamento
um pouco mais longo, é você passar a treinar também os gestores, os líderes, os gerentes dessas organizações, para que ele mesmo possa ser o treinador dessa equipe, o monitoramento. Interessante. E aí o senhor já falou aqui um pouquinho da questão né, de um dos riscos, que é a produtividade que é afetada, né, pela falta de treinamento. Mas também tem o engajamento, o clima organizacional, né, principalmente o clima organizacional, porque a gente vê, às vezes, a empresa ela tem 90% já definida ali. Aí chega alguém e não tem por exemplo, as habilidades que o pessoal já desenvolveu ali, já passou pelo treinamento. Então, aquela pessoa pode contaminar o clima organizacional? Com certeza. Essa forma essa contaminação, ela existe porque nós somos humanos, né? Imagina aqui que você está numa equipe já treinada, coesa, e chega alguém onde uma empresa ainda não tem uma cultura estabelecida e começa a simplesmente chegar atrasado. Isso vai acontecer o que com a equipe? Dependendo do que estiver acontecendo, dependendo do clima organizacional, isso vai contaminar isso negativamente. Ou seja, se alguém chega atrasado, por que que eu não chego atrasado? Eu começo a olhar para o outro e falar assim, olha, eu acho que eu estou trabalhando mais e ganhando a mesma coisa ou menos. Ou seja, esse tipo de contexto comportamental, ele existe. Ele existe. Ah, mas você falou primeiro aqui sobre alta performance, de autodesenvolvimento. Mas mesmo quem tem uma atitude de alta performance ainda está sujeito a essas interferências. Clima organizacional. Eu fiz um diagnóstico há poucos meses, no final do ano passado, em relação ao que os colaboradores achavam de mais, que prejudicava mais em relação ao clima organizacional. Por incrível que pareça, estava relacionado aos gestores. Ou seja, a forma com que os gestores estavam abordando alguns temas interferia diretamente. E coisas simples, de falta de cumprimentar os colaboradores, falta de trazer uma informação e falta, sabe do quê? De cumprir aquilo que foi combinado de boca. Isso interfere diretamente nesse clima organizacional, que um clima organizacional ruim interfere diretamente no resultado da organização. E resultado é dinheiro, resultado é lucro. Eu cuidando das pessoas, a questão comportamental é treinável, mas toda a estrutura organizacional é feita por pessoas. Eu não posso esquecer disso. Se eu não sou um gestor capaz de treinar, se eu não tenho um gerente, um líder capaz de treinar, eu tenho que buscar isso de alguma forma. Ou seja, fica aqui uma informação bastante interessante, que se você não está tendo nenhum tipo de treinamento na sua organização e não está tendo mudança atingindo os níveis que você gostaria, é a hora de trazer uma percepção externa para a sua organização. Já anotou aí o recado? Ó, fica a dica, hein? Então, se você está aqui curtindo o nosso conteúdo, mais uma vez eu peço que você deixe o seu like aí para ajudar a gente aqui no CFA Play. Se você ainda não segue a gente, se você não é inscrito, por favor, já se inscreve aí. E a gente também, né, essa parte de clima organizacional, a falta, né, de treinamento que afeta o clima organizacional também traz ali um impacto na retenção de talentos, né? E isso também vem da falta de treinamento, né, comportamental. Eu não sei se você já percebeu, quem está nos acompanhando já percebeu que essa geração que está atuando no mercado de trabalho agora não está muito mais ligada a só dinheiro. Isso, certo? É verdade. O que acontece? Por melhor salário que você possa ter, o que tem segurado as pessoas nas organizações, esses talentos, a retenção de talentos, é uma cultura organizacional onde eu encaixo com os meus interesses. E agora, se eu nunca perguntei quais são os interesses do meu colaborador? Então isso é fundamental dentro do processo. As conversas simples, abertas, capazes de trazer segurança para que as pessoas possam falar. Qual é o seu problema? Eu tenho lá eu gosto muito de falar sobre atraso no início do expediente. Na grande maioria das vezes, tem alguns diagnósticos em relação a isso, não é porque a pessoa não quer chegar, ela está passando por algum problema e não tem coragem ou abertura para poder falar isso dentro da organização. Mas isso aí parece um pouco bobo, simples, mas imagina as coisas mais complexas.
se eu não tenho coragem, abertura para falar para o meu gestor que eu estou com uma dificuldade, por exemplo, meu carro está quebrado, eu estou tendo que vir de transporte público, por isso que eu estou atrasando, imagina coisas mais complexas. Então, algo aí tem que ser mudado. E esse exemplo que o senhor me trouxe aqui, né, de a gente não saber o que está acontecendo para aquela pessoa estar chegando atrasada, me fez lembrar uma propaganda que é basicamente isso. A criança sempre chegava atrasada na escola e levava uma palmada. Era nessa época era com uma madeira. Eu sou quase dessa época aí. Então, eu também sou quase dessa época. Um pouquinho pra cá, mas eu sou quase dessa época. E tinha essa propaganda e o professor batia sempre. Aí um dia o professor viu por que ele se atrasava. E ele se atrasava porque ele ajudava o parente ali cadeirante. Então, ele sempre estava chegando atrasado por isso. Ele não tinha... essa possibilidade de falar por quê. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso acontece com as crianças, acontece com os adultos no mundo corporativo. Essa questão de retenção de talentos, hoje, ela está muito relacionada à cultura organizacional. Que, mais uma vez, quero trazer o exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, onde eu tenho atuação profissional, que isso ainda não está estabelecido. Ou está estabelecido na cabeça do gestor, do proprietário. Ele fala, não, mas aqui eu tenho uma cultura de inovação. Ele fala assim, eu sempre estou inovando. Aí eu pergunto, qual foi a última inovação? Aí começa, não é bem assim. As empresas hoje, elas têm uma perspectiva de crescimento. Falta o quê? Um planejamento onde insira a capacidade da própria equipe. Você falando, eu lembrei de um caso específico de um colaborador que deixou a organização porque ele estava, pela verbalização de um dos sócios, de um dos proprietários, falava assim, essa empresa eu não sei exatamente o que eu vou fazer com ela, estou pensando em vender, ou seja, o melhor colaborador, com essas informações que ele ouviu, sem saber se é verdade ou não, ele pediu o desligamento da organização. Ou seja, informações claras, essa comunicação aberta, ela é fundamental para a retenção de talentos. Hoje, a grande maioria dos profissionais tem um planejamento pessoal. Pensamento pessoal que eu digo assim, um planejamento profissional. Ele sabe quando ele quer entrar naquela organização, aonde ele quer chegar. Agora, a organização, ela permite que isso aconteça? Quais são os limites? Quais são o crescimento? Quantos por cento a gente vai crescer? Esse planejamento organizacional, através de um plano, né, de médio e longo prazo, isso influencia diretamente na capacidade de retenção de talentos. Ou seja, eu percebo onde essa empresa vai chegar e eu consigo ver que eu posso alcançar os degraus profissionais que eu preciso. Ou seja, e esse planejamento está dentro do treinamento? Planejamento estratégico é uma ferramenta da administração. Básica da administração. E para ser bem feita, ela precisa ser feita com toda a organização. Então, quer dizer que, desde lá de quem está na portaria, de quem está nos mais altos patamares da organização, precisa participar disso. Mas é um diagnóstico também que a grande maioria das empresas não tem um planejamento estratégico. Mas isso é um pouco mais profundo. A solução dos problemas das organizações está nos seus colaboradores. Se eu tiver a capacidade de chegar e perguntar como resolve esse problema, a humildade e a capacidade, eu tenho certeza que a maioria dos problemas das organizações não existiriam. A metodologia que nós utilizamos hoje, que funciona muito bem, são encontros semanais, onde todo mundo pode falar, recebe um treinamento, recebe ali um tema novo e fica aberto para todo mundo falar quais foram os problemas da semana anterior. Só isso, só uma reunião como essa, já começa a trazer uma perspectiva de mudança natural para a organização. Então é isso. Então, diante disso, para a gente fechar aqui, né, a gente pode dizer que muitas empresas perdem talentos não por falta de habilidades técnicas, mas as comportamentais. É essencial focar nisso nesse momento. Pegar a sua própria equipe e desenvolver novas competências nela. Isso já vai trazer um resultado. Perder o colaborador é uma coisa, perder recurso é algo também que acontece por falta de treinamento. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso podcast. Nós estamos aqui com o Rodrigo Caselli, encerrando aqui o nosso podcast. Seja um profissional de administração. Muito obrigada.